Quem foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. 12:24. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria, e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Neste texto conheceremos um pouco mais sobre quem foi Salomão na Bíblia. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. A história de Salomão. O rei Salomão também era conhecido por Jedidias, que significa amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã, Salmo 12:25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento, Salmo 12:18. Falando especificamente sobre seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém, Salmo 5:14, de 12:24. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constante tensão entre as esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio. A coroação do rei Salomão. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes de sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pôde ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, Salmo 3:4, 1rs 1:5s. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor, Salmo 22, 9,10. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente quando foi coroado rei Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. O reinado do rei Salomão. O rei Salomão reinou por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe, e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128.000 km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis 4, 22,23. A corte do rei Salomão era bastante completa e organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles Item Azarias, filho de Zadok, como sumo sacerdote. Item Elioref e Aias, secretários.
Item Josafá, encarregado dos registros. Item Benaia, o general do exército. Item Zadok e Abiatar, sacerdotes. Item Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas. Item Zabude, conselheiro do rei. Item Aizar, mordomo. Item Adonirão, superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. Quem foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba, 12:24. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria, e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. Neste texto conheceremos um pouco mais sobre quem foi Salomão na Bíblia. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. A história de Salomão. O rei Salomão também era conhecido por Jedidias, que significa amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã, Salmo 12:25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e a juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Batseba, ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento, Salmo 12:18. Falando especificamente sobre seu pai, Salomão então foi o quarto dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém, Salmo 5:14, de 12:24. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Sabemos que Davi casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constante tensão entre as esposas e seus filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígio. A coroação do rei Salomão. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes de sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pôde ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, Salmo 3:4, 1rs 1:5s. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor, Salmo 22, 9,10. Assim, Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente quando foi coroado o rei Salomão não tinha muito mais do que 18 anos. O reinado do rei Salomão. O rei Salomão reinou por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe, e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128.000 km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei.
Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimento era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis 4:22,23. A corte do rei Salomão era bastante completa e organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles: Item Azarias, filho de Zadok, como sumo sacerdote. Item Elioref e Aias, secretários. Item Josafá, encarregado dos registros. Item Benaia, o general do exército. Item Zadok e Abiatar, sacerdotes. Item Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas. Item Zabude, conselheiro do rei. Item Aizar, mordomo. Item Adonirão, superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. A sabedoria do rei Salomão. Em 1 Reis 13 e 2 Crônicas 1 lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora, e isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pode ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos, 1 Rs 4. A profundidade de seus provérbios também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e os peixes, 1 Rs 4:33. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia, é atribuído a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, e os Salmos 72 e 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e de todos os reis da terra para ouvir de sua sabedoria, 1 Rs 4:34. Uma dessas visitas foi feita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão, MT 12:42. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionada, 1 Rs 18. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro, 1 Rs 10, 8 e Fem 10. Saiba mais sobre os pesos e medidas na Bíblia. O declínio e morte do rei Salomão. Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram problemas, dentre as quais podemos destacar: item o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo. Item as práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos. Item a pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas. Item a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em território hebreu. De toda essa lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, pois além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que,
em sua velhice, ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses. 1 Rs 11h04. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu um impressionante número de 700 esposas além de 300 concubinas. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó. Por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer, 1 Rs 9:16. Algumas